Olá, sejam todos muito bem-vindos. É interessante que nós façamos antecipadamente uma oração. Mas eu gostaria de comentar que, dentro do projeto Jesus, Luz de Nossas Almas, aqui da Associação Assistencial Espírita Messe de Amor, abordamos uns temas que consideramos relevantes. Bem, mas para que nós possamos melhor desempenhar o nosso trabalho, busquemos uma prece. Senhor, concede-nos a consciência dos meus muitos erros. Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consinta mais que os outros detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me a tua força para que eu possa superar-me. A tua luz para não caminhar nas trevas. A tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes, verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue à invigilância e ao assédio do mal. Sê meu abrigo e a minha inspiração. Assim seja. A prece que foi lida e comentada está no livro Vigiai e Orai, na página 201. E é de lá que nós vamos buscar mais elementos para o tema de hoje, que é o perdão das ofensas. Bem, encontramos uma página, Perdão das Ofensas, página 67, no mesmo livro, que diz o seguinte: há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Não exijas dos outros um pedido formal de desculpas. Não tripudies sobre a discreta atitude de humildade de quem reconhece o erro. Para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura olvidar o passado. Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espezinha, incomoda, cutuca. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Então, muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Bem, esse começo nos leva ao estudo, aos comentários de o perdão das ofensas. Vamos buscar ajuda no livro Há Flores no Caminho, ditado a Divaldo Pereira Franco pelo espírito Dona Amélia Rodrigues. Encontramos no capítulo 3, intitulado Jesus no Comando, das páginas 18 a 21, um pedaço, um trecho, que nos esclarece bastante, porque se trata de uma orientação de Jesus aos seus discípulos. Então, no original está assim: o bate-papo, as confabulações, as orientações, a conversa íntima, as confabulações íntimas entre Jesus e os discípulos, quando eles, obviamente, terminavam as exaustivas tarefas diuturnas do dia inteiro, né? Essas confabulações ofereciam campo aos companheiros tímidos, que não logravam compreender a dimensão da sublime empresa da Boa Nova. Afinal, era uma coisa muito diferente, né? Para que se aclarassem questões nebulosas, não muito bem esclarecidas ainda, e mais se aprofundassem no entendimento do ministério recém-abraçado por eles. Não custa lembrar que eram pessoas simples, na sua maioria. Surpreendidos pela eloquência ímpar da palavra de Jesus, do Mestre,
Por mais os discípulos reflexionassem, deixavam-se dominar por interrogações sucessivas, muitas dúvidas, ao mesmo tempo intentando mergulhar nas reminiscências trazidas do mundo espiritual, quando se haviam preparado para o apostolado libertador. Precisamos lembrar que não foram escolhidos aleatoriamente, prepararam-se no mundo espiritual para reencarnarem e assumirem o papel de discípulos de Jesus. E ainda havia dúvidas que precisavam aclarear. Não obstante, no entanto, envoltos pelo escafandro material, o corpo de carne e osso, sentiam-se meio que perdidos, aturdidos, em face dos conceitos novos, audaciosos e especiais que lhes eram apresentados, sem alcançarem o sentido exato e nem a total extensão da revolução patrocinada por Jesus. Queiramos ou não, eram coisas muito diferentes, muito novas e precisavam ser devidamente interiorizadas. Vivendo o mundo do corpo no mundo das paixões, imantados às circunstâncias algo ingratas, não era muito fácil viver naquela época, era-lhes difícil abstrair das lições evangélicas, tirar das lições evangélicas as conotações humanas, as ligações que havia com a sociedade daquela época, as conotações humanas da sociedade em que se encontravam mergulhados, em que se encontravam engajados. Afinal, sabendo, não sabendo, intuindo, não intuindo, eles iriam adiante levar a boa nova. Por isso, permitia-lhes o Senhor os largos colóquios, conversas, interações, a convivência íntima aclaradora de todas as dificuldades que lhes pairavam nos painéis do discernimento. Eram aqueles os momentos da perfeita identificação em que as almas se abriam ao aroma recendente do Rabi em termos de amor e de liberdade, principalmente em termos de explicações. A fala, a alocução do mestre sobre o perdão surpreendera Pedro. Temos que fazer a referência de Mateus, capítulo 17 do Evangelho. Essa fala, essa indagação de Pedro, quando diz assim, devo perdoar 7 vezes, Senhor, como era o costume antigo, mosaico? Não, Pedro, não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, ante essa fala, ante a complexidade da benevolência que nos devemos uns para com os outros, o ponto da necessidade de perdoarmos sempre e sem cessar é que algo ficou um tanto no ar. E, naturalmente, os companheiros, os discípulos, tiveram reações diferentes, cada um de acordo com a própria estrutura temperamental. É aí o momento em que um deles vai se aproximar. Mas vejam, esse perdão indistinto colhia-os inesperadamente, porque, desde que, obviamente, habituados à dureza do mosaísmo, lembra? Olho por olho, dente por dente. Eles se defrontavam com o problema da íntima dulcificação, como consequência à compreensão das faltas alheias. Reconheçamos que, se há 2000 ou mais anos era difícil, imaginemos agora ainda a dificuldade de perdoarmos indistintamente, compreendermos as faltas alheias. Pois bem, essas horas, pós o trabalho diário, as horas que se seguiram, foram preenchidas pelas reflexões, mesmo depois que o grande povo, o poviléu, se espalhou, retornando aos deveres habituais. As pessoas que estavam em volta ou à volta de Jesus e seus discípulos. Ali era o momento deles, então, dialogarem. Pois é. Então, assim, quando o amigo se apresentava em meditação, na casa generosa em que se acolhia, João, o jovem discípulo, acercou-se de Jesus, acercou-se do Mestre e, sem mais demora, sem mais delongas, expôs ao divino benfeitor as inquietações que o perturbavam. Mestre, como é que é, mestre? João narrou as dificuldades que sentia para perdoar totalmente aos perseguidores.
e comentou a inevitável emoção de que se via possuído pela mágoa quando ofendido. Coisa natural lá, coisa natural cá. Voltemos à nossa apresentação. Hum. E luz, e nós agora prosseguimos normalmente. Ora, a dificuldade de João é uma dificuldade normal de todos nós. E vamos sentir que na fala de João havia honestidade e interesse naquele jovem aprendiz, desejoso de receber ajuda no problema que o aturdia. Ora, alugando as considerações, referiu-se aos testemunhos que aguardavam o Senhor e o estado íntimo que o dominava desde já, em vista da saudade que o colhia por antecipação. De algum modo, João percebia a dificuldade nascente e a dificuldade futura. Havia assim uma dúlcida emoção que pairava no ar. O grande silêncio parecia sustentado por uma balada suave que se espraiava na voz da natureza, e dúlcida é suave, doce. E nesse clima doce, suave, nesse clima de ternura, Jesus, o Mestre, sentindo a alma contrita e devotada do discípulo fiel, João respondeu: João, és jovem, e a juventude louçã é a quadra da força, da intemperança e da coragem que não passa de precipitação. Louçã, graciosa, elegante. À medida em que a vida premia a experiência com as dores e as conquistas do conhecimento, a razão sucede à impetuosidade e a harmonia ao tumulto perturbador. Não obstante a idade juvenil, é o período da ensementação tem a ver com semente, plantio, em que se prepara o futuro, o porvir, de cuja colheita ninguém se eximirá, cada um conforme o trato com a semeadura. E ainda Jesus continuou. Talvez para permitir que João assimilasse um pouco mais o ensinamento, Jesus fez uma breve pausa para logo acrescentar: a dificuldade em perdoar está na razão direta da profundidade do amor. Quando se ama desinteressadamente, pela empatia do próprio amor, o perdão surge como efeito natural, facultando a perfeita compreensão dos limites e das dificuldades do ser amado. Se o amor, no entanto, é destituído de ampla dimensão, atenção às palavras de Jesus, e repousa nas bases falsas dos interesses mesquinhos e subalternos, ou pelo deslumbramento transitório, muito comum àquela época e agora, mais difícil se faz a solidariedade pelo perdão aos ofensores. Jesus prossegue afirmando: se não há um vínculo de afetividade, é claro que a revolta que nasce do amor próprio ferido arme de animosidade a vítima, que tomba sem reação, inerme na reação infeliz, esquecendo-se de que, por sua vez, um dia necessitará também de perdão. Agora imaginemos a cena, né? João ouvindo embevecido, Jesus orientando e os outros à sua volta também. No silêncio que se fez espontâneo, o aprendiz da palavra de luz percebeu a razão porque o amor é a alma da vida, em todas as suas manifestações, de onde saem, de onde defluem, de onde vêm todas as conquistas do esforço moral e das realizações superiores. Meditava no conteúdo da lição ouvida quando Jesus, o Mestre, pausadamente prosseguiu: João, daqueles a quem amamos, jamais estaremos separados. O Filho do Homem deverá marchar para o testemunho. Jesus sabia o que aconteceria, comprovando a excelência do seu amor e sustentando a fraternidade entre aqueles que lhe são fiéis. O amor é um hálito vital que se manifesta e mantém mesmo quando a criatura não se dá conta. Assim é conosco. Estaremos unidos e identificados pelo ideal comum. Aqueles que me amam
Sentir-me-ão na presença do aflito e do necessitado, do velhinho desvalido e da criança em abandono, do enfermo em agonia e do desditoso em alucinação. Quantos lhes distendam as mãos gentis, a mim o farão, e ouvir-me-ão, ver-me-ão nos seus apelos e lamentos, nas suas aparências e desditas. Eu lhes falarei, sustentá-los-ei com alento inusitado e entusiasmo profundo, que os animarão ao prosseguimento do ministério até o nosso encontro final. João tinha os olhos orvalhados. Estranha emoção dominava-lhe as paisagens íntimas, dulcificando-lhe as ansiedades. E nesse momento, Jesus concluiu a entrevista afetuosa afirmando: olha só, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. Como a lecionar que no aconchego fraterno, na comunhão entre as criaturas, ele se faria presente, sem que deixasse, no entanto, de estar também com os que o amam sozinhos, em soledade, os que o seguem em silêncio e testemunham-lhe esse amor em sacrifício e renúncia. E agora? Será que eu entendi bem? Socorro! Ajudem-me. Vou buscar agora no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º. Ele se chama o capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vou pegar o item 14, que é uma mensagem de Simeão, e o item 15, que é uma mensagem do apóstolo Paulo, sobre o tema perdão das ofensas. Simeão diz assim: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Simeão prossegue dizendo: ele, Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce até apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata, a que deu começo faz 18 séculos. Pausa. Quando a mensagem foi escrita, a mensagem tinha vindo, né, há 18 séculos. Hoje seriam mais de 20 séculos. Perdoai os vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes. Porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões? Não. Espíritas, olha a mensagem. Jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede-o, ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão em uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus
conhece. Cuidai, portanto, de os tirar, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra meu próximo. Mensagem ditada por Simeão na cidade de Bordeaux, em 1862. E o apóstolo Paulo, que tem ele a dizer? Ele diz assim: olha, minha gente, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus vos esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se, descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe? Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para seres indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerasse em querela grave, o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedisses, sois culpados. Admitamos, finalmente, que de nenhuma censura vos reconheceis merecedoras. Mostrai-vos clementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Mas, o alerta de Paulo, há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que lhe tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que você será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros, simulações, enganações. Não. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Mensagem que o apóstolo Paulo ditou em Lyon, em 1861. Se nós conseguimos pegar um tanto, pegar um quanto, nós conseguimos ter uma noção de como agir, está na hora então de nós orarmos. Seja o que for que pensais na prece, crede que obterei, que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Então, peçamos oportunidades de perdoar, seja lá a quem for. No livro Alvorada Cristã, ditada pelo espírito Neolúcio a Francisco Cândido Xavier, encontramos uma oração. Mestre amado, aceita-nos o coração em teu serviço. E, Senhor, não nos deixes sem a tua lição. Ensina-nos a obedecer na extensão do bem, para que saibamos administrar para a glória da vida. Corrige-nos o entusiasmo, a fim de que a paixão inferior não nos destrua. Modera-nos a alegria, afastando-nos do prazer vicioso. Retifica-nos o descanso, para que a ociosidade não nos domine. Auxilia-nos a gastar o tesouro das horas, distanciando-nos das trevas do dia perdido.
Inspira-nos a coragem, sustando-nos a queda nos perigos da precipitação. Orienta-nos à defesa do bem, do direito e da justiça, a fim de que não nos convertamos em simples joguetes da maldade e da indisciplina. Dirige-nos os impulsos, para que a nossa força não seja mobilizada pelo mal. Ilumina-nos o entendimento, de modo a nos curvarmos felizes ante as sugestões da experiência e da sabedoria, a fim de que a humildade nos preserve contra as sombras do orgulho. Senhor Jesus, nosso valoroso Mestre, ajuda-nos a estar contigo tanto quanto estás conosco. Assim seja. Os livros que foram utilizados, e espero que todos fiquem muito bem. Muito obrigado.